Olá, seja bem-vindo à Escola Espiritual Moderna. Meu nome é Marcos Antônio e é o Buscador da Liberdade. Eu estou fazendo uma sériezinha de vídeos sobre olhos para ver e ouvidos para ouvir, que é contando as histórias de como nossos irmãos utilizam a Matrix, utilizam por vários meios de nos escravizar e de nos tornar-nos cada vez mais alienados, nos robotizando, ok? Então, uma das coisas que é muito forte que eles usam é a autoestima. Eles escolhem uma região, escolhem um povo mais fácil de ser seduzido pelos bens materiais, um povo um pouco mais arrogante, prepotente, muito cheio de si, e eles escolhem aquele lugar, aquele povo, aquela localização como praticamente a sua sede. Tá bom? A sua sede central, onde dali eles começariam a dominação. A partir daquele ponto, eles começariam a tentar escravizar o máximo possível de territórios, de outros territórios possíveis. Eles, lógico, teriam os seus inimigos, né? Que seriam outras facções que querem também dominar e querem uma fatia desse grande mercado. Então, essas outras raças que querem fazer isso, elas escolhem outras duas localizações dos dois povos também que sejam fáceis de serem manipulados e serem enganados, todos através do ego, todos através dos bens materiais, tornando também esses seres arrogantes, se sentindo os melhores, cheios de preconceitos. Então primeiro eles robotizam o lugar deles, fazendo aquelas pessoas acreditarem que todo o restante do planeta é inferior. Entendeu? E que eles são os melhores, eles são os mais cultos, os mais inteligentes, as melhores tecnologias, os melhores isso, os melhores aquilo. Mas como isso é feito? Como eu disse, eles escolhem um território, e a partir desse território, eles acabam com toda a riqueza natural desse território. Isso, as três facções fazem isso. Umas fazem menos, outras fazem mais. Mas a facção principal, aquela mais dominante, ela acaba com toda a sua riqueza natural. Para quê? Para acumular verba, dinheiro, poder, ter tecnologia, ter dinheiro para sair na frente dos outros. Assim, aqueles outros territórios onde existe uma mata linda, onde existe bastante recursos, eles têm que escravizar. Eles têm que fazer esse território se tornar uma fazenda deles. Porque eles não têm mais os seus recursos naturais inteiros. Então eles precisam do de fora. Por quê? Porque eles gastaram todos os seus para poder ter dinheiro, tecnologia e poder na frente dos outros. Assim é fácil, eu escravizo um território onde eles vão me fornecer aquilo que no meu território não tem. E vão me fornecer praticamente quase de graça. E vão se sentir importante em estar fornecendo para mim, vamos colocar, entendeu? Esses recursos. E como eles fazem isso? Eu já falei da religião, já falei da política, eu já falei do sexo, tá bom? Agora é uma nova estratégia. Como eles conseguiram fazer muito dinheiro, porque eles destruíram toda a sua própria natureza e conseguiram construir coisas e fazer coisas e, enfim, andado de coisas, destruíram os recursos naturais, praticamente quase destruíram o seu planeta, o seu território, o seu país. Então eles estão cheios de dinheiro. Enquanto isso, os outros países, nessa escalada de evolução tecnológica, de evolução de muitas coisas, não fizeram, porque eles não eram tão influenciáveis pelos nossos irmãos, não tinham facções ali. Eles ainda não estavam dominando, porque eles estavam deixando aquele povo evoluir mais primitivamente. E aparecendo lá de vez em quando, roubando suas riquezas, roubando seus tesouros e alienando e se mostrando os benevolentes, os bonzinhos. Mas como que eles fazem isso? Através da autoestima. Eles baixam
a autoestima daquele país, fazendo eles se sentirem inferiores a eles, fazendo aquele país se sentir agradecido por eles estarem indo lá. Aí eles vão lá, como eles têm mais tecnologia, dá aquela tecnologiazinha ralé, que ele já nem usa mais, que é a terceira geração, sabe? Que é a primeira geração deles, eles já estão na terceira geração da tecnologia, eles vendem para aquele país a primeira geração da tecnologia deles. E as pessoas começam a achar, e as pessoas começam a admirá-los, porque eles têm as melhores tecnologias, os melhores carros, vamos colocar assim, as melhores tecnologias do modo geral. E eles não têm, então eles são superiores. Nisso, eles atingem os políticos, os líderes desse território, através de dinheiro, através de pressão, através de chantagem. Se não fizer isso, nós destruímos você. Nós temos tecnologias que podemos acabar com você rapidinho. Quando eles não conseguem isso, eles colocam infiltrados dentro da liderança daquele território. Eles colocam infiltrados ali. Para quê? Esses infiltrados vai começar a fazer a cabeça de alguns outros líderes daquela região, para que comecem a se dividir. Por quê? Dividir para conquistar. Então começa a criar divisão. Em vez daqueles líderes serem os líderes unidos para o melhor do seu território, para que o povo do seu território seja melhor, para que o seu território cresça, para que o seu território seja independente, para que o seu território seja livre. Não precisa ficar fornecendo as suas riquezas melhores para eles e deixando o lixo para o seu próprio território aqui. Mas com esses infiltrados, eles começaram a separar, a dividir para conquistar. Então eles dividiram os líderes. Esses líderes têm os seus admiradores. Vamos colocar dessa forma? Então, os admiradores desse grupo se dividiu, tá com esse admirador. Aí esses dois grupos começam a se atacar. E aí, esses seres, com muita tecnologia e dinheiro, começam a se filtrar dentro de toda a comunicação existente dentro daquele território. Assim, tudo que aquele território sabe e conhece são informações dadas por eles. Aí tudo aquilo que aquele território sabe e estuda é dado por eles, porque eles têm os laboratórios melhores, eles têm os melhores observatórios, então eles sabem muito mais. E com isso, eles vão fazendo o povo baixando a sua autoestima, se sentindo incapaz, o povo daquele território que ele quer conquistar. Aí as pessoas começam, dentro do seu próprio país, dentro do seu próprio território, a desdenhar e falar mal do seu próprio território. Se esquecendo que o território não tem culpa nenhuma dos líderes e do povo que existe naquele território. Porque aquele território, ele é aquilo que o povo acha que ele é. É aquilo que o povo pensa que ele é. É aquilo que o povo quer que ele seja. Mas um povo com a sua autoestima baixa, ele só vai criticar. Ele só vai irradiar frequências e pensamentos e formas de pensamentos negativas para o seu próprio país a qual ele vive. Se esquecendo que toda essa energia vai ficar presa dentro daquele território, porque é a forma de pensamento daquela raça que vive que ocupa aquele território. Então pertence àquele território. Então o povo começa a se sentir menor, o povo começa a se sentir incapaz. E aí a gente encontra líderes comprados por esses seres que ficam estimulando e dizendo: o povo desse meu território é um povo burro, o QI é pequenininho. E com isso, outras pessoas influenciáveis, porque até então esse povo já se robotizou, já se tornou um autômato social, fácil de ser influenciados, arrogantes. Eles já criaram vários intelectuais, papagaios intelectuais,
que só vão repetir aquilo que eles aprenderam nas universidades ou no instituto de ensino, a qual esses seres comandam e ditam o que deve ser ensinado, o que deve ser falado e o que não deve ser falado. Então aí o povo desse território, a autoestima fica baixa, e isso dá depressão, nossa imaginação. E todas as informações que esse povo tem é de guerra, é de desgraça, é de discórdia, é de separação, é disso. Mas se as pessoas abrissem um pouco os olhos e vissem o tipo de informação que esse território, a qual é o dominante, qual o tipo de informação que eles passam para o seu povo, você vai perceber que é só informação de você nasceu do nada e você pode ser o presidente da república. Você não tem condições, mas você pode crescer. E nos países a qual eles estão dominando e querem manter escravo, as informações são guerras, mortes, roubos, assaltos, desgraças. Para que o próprio povo daquele território comece a achar que o território dele é uma desgraça. Aí esse próprio povo desse território cria mais desgraça ainda, porque nós atraímos aquilo que pensamos, aquilo que achamos que é, aquilo que se acha que é. Então, com isso, o povo desse território só cria desgraça, só cria coisa ruim para o seu próprio povo. Então, através desse tipo de autoestima, através também do incentivo, através dos meios de comunicação a qual eles são líderes, a prostituição, a promiscuidade, a baixaria, e aí começa tudo para abaixar a frequência daquele lugar, tudo para abaixar a frequência. Tudo para que o povo se sinta mais inferior e os veja como superior. Você está me entendendo? Quando você olha para um povo de um outro território e o acha ele superior a você, você está dando o que a esse povo desse território? O seu poder, a sua fé, a sua crença. Você mesmo está se diminuindo e elevando o povo daquele território. Você mesmo. Então, com a baixa autoestima, você se sente feio. Aí eles começam a colocar um padrão para tudo. Só que para você atingir aquele padrão, vai ser só uma pequena fatia da população desse território escravizado. Do território deles, não. A maior parte da população terá condições. Para quê? Para que mantenha uma frequência mais elevada, para que eles possam continuar dando uma de bonzinho, escravizando todos os outros territórios. Só que geralmente, os territórios que são líderes, eles são pobres, miseráveis em natureza. E os povos escravizados, os territórios escravizados, são os territórios mais ricos em natureza. Eles nunca vão deixar e permitir que aquele território cresça, que aquela população crie uma autoestima, crie uma força, crie uma coragem, que seja uma nação unida, todos, com um único intuito, o melhor para aquele território, o melhor para aquela civilização que vive naquele território. Tudo que estiver sendo construído para melhorar a autoestima e o caráter daquele lugar, eles vão ativar os infiltrados dentro desse território para que comecem a criar caso, dizendo que aquilo que vai melhorar a vida das pessoas é ruim, para que elas briguem entre si, dividindo para conquistar. E eles vão deixar sempre uma fatia melhor em condições financeiras do que uma outra fatia desse mesmo território.
fazendo assim o preconceito e a separação por castas, fazendo as pessoas esquecerem que todos naquele território é importante. É igual eu digo, vou falar sobre nós aqui agora, tá bom? Vou parar de falar de territórios de outros planetas escravizados. As pessoas desprezam muitas vezes o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza. Mas eles são as 50% da saúde, para mais de 50% da saúde de um território. Quem é responsável é esse pessoal da limpeza, não é os médicos. Porque se esse pessoal da limpeza não existisse, não teríamos médicos o suficiente para dar conta de tanto doente, de tantas internações. Você entende? Você tem o preconceito, você menospreza o pessoal da limpeza, que é o pessoal que salva a tua vida todos os dias, constantemente. E que por causa desses aqui, da limpeza, você não fica gastando dinheiro todo mês com médico. Você está me entendendo a coisa que é? Então, na realidade, o pessoal da limpeza é muito mais importante do que os médicos. Porque eles são preventivos. Eles previnem doença. Os médicos é só para depois você já está ferrado. Você está doente. Você vai ao médico quando você está com dor, quando você está doente. Você já está doente. E o pessoal da limpeza, ele está prevenindo que você fique doente mais vezes e consiga ter uma saúde melhor, para que você possa ter uma vida melhor. Não é um médico que está te dando uma vida melhor. Você só vai nele quando você já está doente. Deu para entender mais ou menos? Então todos nós somos importantes. Porque mesmo com o pessoal da limpeza, ainda vai ter vírus e vai ter doenças e vamos precisar do médico. Mas os dois têm que caminhar juntos, sem preconceito. Ninguém é melhor que ninguém. E nós precisamos dos dois. Deu para entender? Então eles criam essa separação. Fazendo as pessoas que vivem nos empregos mais baixos, não ter perspectiva de melhora, ou de crescer, ou de subir. Mantendo assim a descendência daquele ser baixa. Só aquele corajoso que fala, não, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou vencer, eu vou lá para cima. Então ele sai daquela situação ruim, vence o sistema e leva a sua família para uma situação melhor de vida. Mas a maior parte das pessoas que vão nascer naquela região mais pobre, porque provocada por eles, e incentivadas por ele, com a baixa autoestima, no controle. Então a autoestima é muito importante, pessoal. E você acreditar que você pode é muito importante. Como eu sempre falo, ninguém é melhor do que ninguém. O mesmo Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. É o mesmo Deus que habita em Jesus, é o mesmo Deus que habita em Micá, é o mesmo Deus que habita em Metraton, é o mesmo Deus que habita em Miguel, em Gabriel, em Uriel, em Rafael, em Samanael, enfim. É o mesmo Deus. Não existe melhor ou pior no universo. Não existe peça grande ou peça melhor do que a outra. Porque no relógio tem a pecinha bem pequenininha, que se ela resolve desencaixar, todos os outros sistemas gigantes param. E se aquela peça grande também parar, você está entendendo? É uma união entre o pequeno, médio e grande, para que tudo isso funcione. Para que tudo isso exista. As abelhas, esses seres pequenininhos, as abelhas, vocês já ouviram falar que se as abelhas forem extintas, o planeta morre, a sua vegetação, em a sua maioria, e o ser humano vai para a casa do chapéu? Uma abelha, olha o tamanhozinho dela. E muita gente bate, muita gente taca veneno para acabar com o negócio de abelha, para afastar as abelhas. E se elas não existissem, a abelhinha, nós estaremos ferrados. Então, olhos para ver e ouvidos para ouvir é vocês entenderem tudo isso de verdade, como funciona. Que cada coisa funciona encaixado e precisa do seu equilíbrio. E que todas as peças do tabuleiro do xadrez são importantes. Todas as peças de tudo, elas precisam estar encaixadas
são importantes. Entendeu? Não existe uma coisa mais importante, não existe ninguém superior ou melhor. Baixar a autoestima através da mídia, através de comunicação, através de tudo, estipulando padrões para isso, padrões para aquilo, e se você não tiver naquele padrão, você não é. Então, quando eles estipulam um padrão, eles querem que você deixe de ser você e você passe a ser igual um automóvel construído numa fábrica de reprodução, tirando você da sua própria essência, tirando você de você, afastando você de você. E com isso você vai ter depressão, não vai ter sentido na vida, vai fazer um monte de besteira, vai achar que a sua vida não presta, vai achar que a tua vida não anda. Mas por quê? Porque você não é você. Você quer seguir um padrão que não é seu. Você quer fazer coisas que você muitas vezes nem está afim. Por achar que aquilo vai te fazer você ser melhor. Por você achar que aquilo vai levantar a sua autoestima, o que você precisa para a sua autoestima. Não. Para sua autoestima, você só precisa acreditar em você, confiar em você e descobrir quem é você. E saber que você não precisa de nada lá fora. Você só precisa acreditar em você, elevar a tua frequência, elevar a sua autoestima. E quem quiser te amar, te ame do jeito que você é. Agora, você precisa melhorar. Isso sim, sempre. Entendeu? Você não precisa seguir um padrão de um corpo, mas você precisa fazer exercício. Porque essa máquina, quanto mais você usa em termos de exercício, de lazer, de prazer, mais jovem ela fica. Quanto mais parado você fica, mais rápido essa máquina envelhece e se deteriora. Então, essa máquina precisa de exercício. Ela precisa andar, ela precisa mover, ela precisa correr. Ela precisa de contato com a natureza para trocar energia. Ela precisa andar descalça para trocar a frequência e energia com a Mãe Terra. Então, isso aqui precisa de cuidado. Não de cuidado extremos ao ponto que chegamos. Isso não, isso é robotização. Mas cuidado ao ponto de você ter uma saúde boa. E em consequência você vai ter um corpo bonito. Por quê? Porque você vai estar fazendo exercício não para ter um corpo bonito, e sim para ter saúde, para ter vivacidade, para ter vontade, para ter força. Entendeu? Então, pessoal, vamos despertar para tudo isso. Vamos levar a nossa frequência, vamos aumentar a nossa autoestima. Saia do sistema. Porque muitos planetas que se livraram de tudo isso foram enxergando, tendo olhos para ver e ouvidos para ouvir, e mudando, fazendo a sua mudança interna. Porque quando você muda você interno, você muda você no exterior, você muda as pessoas ao seu redor, porque você contamina com uma energia, com uma frequência mais elevada. Algumas pessoas vão se afastar de você porque elas não querem elevar, e outras vão se grudar em você porque elas querem se elevar. Entendeu? Então é isso, pessoal. Olhos para ver de hoje é esse vídeo sobre a autoestima, tá? E eu vou fazer um outro vídeo justamente sobre a autoestima, e eu vou fazer um vídeo somente só sobre o nosso país, o Brasil. Então, o próximo vídeo, Olhos para Ver e Ouvidos para Ouvir, será sobre o nosso país, sobre o Brasil, sobre esse país que é realmente singular. Quando a gente diz singular, é único nesse planeta. Não tem outro igual, ok? Fiquem na paz e no amor de Deus no interior de cada um de vocês.